E aí, sabe aquele assunto que vira e mexe e dá um nó na cabeça de muita gente? Pronomes em português. Pois é. Mas olha, hoje a gente vai desatar esses nós de uma vez por todas. É um daqueles tópicos super importantes para se comunicar bem e nós vamos desvendar todos os segredos dele um por um. Ok, vamos começar com um clássico, que vive confundindo todo mundo. Pensa na frase João falou com Pedro sobre seu carro. E agora? Fica aquela dúvida no ar, né? O carro é do João ou é do Pedro? Uma palavrinha tão pequena, seu, e cria uma confusão danada. É exatamente esse tipo de armadilha que vamos aprender a desarmar. E aqui tem um erro que a gente vê por toda parte, mas que, nossa, pode custar caro numa prova ou até arranhar a imagem numa comunicação mais formal. A diferença entre mim e eu é uma daquelas regras de ouro da gramática. Entender por que a segunda forma é a certa é o nosso primeiro passo para dominar o assunto de vez. É isso aí. Vamos encarar isso como o desafio dos pronomes. Eles são pequenininhos, mas o impacto que eles têm no sentido, na clareza de uma frase, é gigante. O nosso objetivo aqui é justamente esse, transformar esse desafio em uma habilidade dominada. Então vamos para a nossa primeira sessão para começar a construir essa habilidade. Porque antes de sair decorando regra, a gente precisa entender a base. Qual é a verdadeira missão de um pronome na nossa língua? Para que eles servem, afinal? A função principal é eficiência. Pensa bem, em vez de ficar repetindo Maria chegou cedo, Maria estava feliz, a gente simplesmente diz ela estava feliz. Pronto. Os pronomes são as nossas ferramentas para evitar repetição e deixar a comunicação mais fluida, mais direta. E esse slide aqui ilustra isso perfeitamente. Olha que legal a versatilidade deles. Não é uma função só, são várias. Dá para pensar neles como um canivete suíço da gramática, sabe? Eles substituem, acompanham, indicam, perguntam, conectam. Cada lâmina desse canivete é um tipo de pronome. E é exatamente isso que a gente vai ver agora. Certo, então vamos abrir a nossa caixa de ferramentas. É bom pensar nessas 7 famílias como as diferentes chaves e alicates que a gente tem à disposição. Conhecer cada uma é fundamental para saber qual usar em cada situação específica. Começando pelos mais famosos, os pessoais. Eles indicam quem fala, com quem se fala e de quem se fala. A divisão é bem clara. Os retos funcionam como sujeito, tipo eu fiz, e os oblíquos como complemento, como em ele me ajudou. Essa distinção é a chave de tudo. Em seguida, vem os possessivos. Um nome já entrega tudo, né? Indicam posse. Meu, teu, seu, nosso. E aqui a gente volta para aquela frase lá do começo sobre o seu carro. Vale lembrar que o seu pode ser bem ambíguo. Por isso, às vezes, é muito mais claro dizer o carro dele, para não deixar nenhuma dúvida no ar. Agora, o que é genial neste slide é como ele organiza visualmente os demonstrativos. Eles são tipo o nosso GPS gramatical, sabe? Localizam as coisas no espaço e no tempo. Este é para o que está perto de quem fala, esse é para o que está perto de quem ouve e aquele é para o que está longe dos dois. Simples assim. Já os indefinidos são o contrário da precisão. Palavras como alguém, ninguém, tudo, nada, vários, elas se referem a algo ou a alguém, só que de um jeito vago, sem especificar. São meio que a névoa da gramática. Aqui temos os grandes conectores. Os pronomes relativos são essenciais para construir frases mais complexas, mais elegantes. O que é o campeão de uso? Ele une o livro é caro com eu comprei o livro e o resultado é o livro que eu comprei é caro, sem precisar repetir a palavra livro. Fica muito melhor. Os interrogativos são bem diretos ao ponto. Quem, que, qual, quanto... São as ferramentas que a gente usa para começar as perguntas, sejam elas diretas ou indiretas. Simples, mas, claro, essenciais. E por último, os de tratamento. São usados para a gente se dirigir a pessoas com mais formalidade, tipo Vossa Excelência ou Senhor. A regra de ouro aqui é a seguinte: mesmo que a gente esteja falando com a pessoa, a concordância do verbo vai ser sempre na terceira pessoa. Por isso se diz Vossa Excelência pode e não podes. Certo! Agora que a gente já conhece as ferramentas, precisamos do manual de instruções. Onde exatamente colocamos o pronome oblíquo na frase? Essa é a famosa colocação pronominal. Um tópico que assusta muita gente, mas que, como vamos ver, tem uma lógica bem clara por trás. E essa tabela, nossa, resume tudo de forma brilhante. A gente tem a próclise, com o pronome antes do verbo, que é o padrão quando aparecem palavras atrativas como não ou que.
Depois tem a ênclise, com o pronome depois do verbo, usada principalmente no início das frases. E por fim, a mesóclise, que vai no meio do verbo. Ela é mais formal, usada com verbos no futuro. Ok, agora que a gente já tem as regras, vamos para a parte mais divertida: desviar das armadilhas. Nesta sessão final, vamos dar uma olhada nas famosas pegadinhas que sempre aparecem em provas e até no dia a dia. E claro, como não cair mais nelas. E voltamos ao nosso primeiro exemplo. A regra é muito simples, na verdade. Mim é um pronome que recebe a ação. Ele nunca pratica. Se tem um verbo de ação logo depois, o correto é usar o pronome reto, eu. Por isso, sempre, para eu fazer. E aqui a situação se inverte. Depois de preposições como entre, para, a gente usa os pronomes oblíquos como mim e ti. É por isso que o correto é entre mim e você. Percebe que aqui o mim não está executando ação nenhuma? Então, o ponto crucial aqui é este. Cujo é um pronome relativo que já carrega a ideia de posse. Ele significa do qual, da qual. Por causa disso, ele nunca, jamais aceita um artigo depois dele. É sempre cujo carro, cuja casa. Não tem exceção para essa regra. E para fechar aquele resumão. Primeiro, pronomes são essenciais para a clareza. Ponto. Segundo, são 7 famílias, cada uma com sua função. Terceiro, a posição deles na frase segue regras bem lógicas. E quarto, atenção redobrada com as armadilhas de eu versus mim e o uso do cujo. Dominar isso, nossa, eleva muito o nível da comunicação. E agora fica uma reflexão final, né? Com todo esse conhecimento organizado. Qual daquelas pegadinhas que antes pareciam confusas, agora ficou super clara? O domínio da língua passa por isso, por entender esses detalhes e transformar cada desafio em uma nova certeza.